palestra aqui depois da preleção. E essa aulinha é mais para trazer algumas informações, alguns conceitos da doutrina espírita, para que a gente possa ir compreendendo tudo aquilo que é dito aqui, para a gente conseguir compreender tudo aquilo que a gente lê dentro de um livro espírita ou que a gente vê em uma palestra espírita em qualquer lugar que a gente vá. Então eu vou falar aqui primeiro a respeito da vida espírita. Como que é a vida do espírito? Nós somos espíritos, isso a gente já tem falado ao longo do tempo. Nós não temos um espírito, nós temos um corpo, nós somos espíritos. Mas quando nós não temos esse corpo, o que acontece conosco? Para onde a gente vai? O que a gente faz depois que sai daqui? A gente não para muito para pensar. Algumas doutrinas, algumas crenças têm algumas ideias, mas aqui a gente vai trazer o que a doutrina espírita nos explica. Quando a gente desencarna, ou seja, quando o corpo morre e a gente sai do corpo, nós passamos a ser um espírito livre. E nós ficamos aguardando a oportunidade de retornar em um outro corpo, numa outra vida, para continuar esse aprendizado. O que nós estamos fazendo aqui é um aprendizado. Nós estamos tendo experiências, estamos desenvolvendo tanto nossa capacidade de pensar, de raciocinar, como principalmente a nossa capacidade de conviver. Então, estamos aprimorando o nosso lado intelectual, estamos aprimorando também o nosso lado moral. Quando a gente está fora do corpo, na doutrina espírita a gente chama esse espírito que não tem uma casa fixa de espírito errante. Errante não tem nada a ver com o erro, de estar fazendo coisa errada. Errante é que não tem casa fixa, moradia fixa. Ele fica mais assolto. Ou seja, ele não tem um corpo para habitar, como nós temos agora aqui, que nós estamos aqui. E nós ficamos esperando então uma nova oportunidade para retornarmos para a vida. A gente vai voltar em um corpo diferente, uma personalidade, com características de personalidade mais muito levemente daquilo que nós já fomos. Então, se a gente era muito brigão na vida anterior, a gente vai vir meio violento, meio brigão ainda. Se a gente era calmo, a gente tende a voltar como calmo também, mas essa vida nova vai nos lapidando ao longo do tempo. E esse voltar, essa nova vida, ela depende, ela pode acontecer tanto imediatamente, desencarno aqui e já me liga a um novo corpo. Só que é claro, esse corpo vai estar em formação, ou seja, o espírito se liga ao novo corpo no momento da concepção, na hora que o espermatozoide entra dentro do óvulo, e não quando a criança nasce. O conceito que se tem... Pois bem, então esse retorno a uma nova vida, ele pode acontecer de forma muito rápida, como assim, desencarna aqui, logo em seguida já está ligado ao novo corpo, o que não é comum de acontecer, mas o que é mais comum é que se demore algum tempo relativamente longo. Em alguns filmes, vocês veem, inclusive principalmente daquela novela, teve uma novela da Globo que tinha ela era uma índia, que era Serena, depois ela reencarna no coisa. Então assim, ela morreu, aí teve uma estrela cadente, pum, e ela já nasceu do outro lado. Não é rápido assim, porque a concepção, o espírito só se liga a um novo corpo no momento da concepção, não durante o nascimento, como falou na novela. Então, a tendência, então esse período pode acontecer tanto de instantaneamente, logo depois do desencarne já ligar um novo corpo, ou pode, de acordo com as necessidades ou com as oportunidades do espírito, pode durar décadas e décadas e décadas até ele voltar novamente. Um espírito que já possui um certo entendimento, ele não precisa voltar com muita rapidez a uma nova vida, porque ele já está bem encaminhado, digamos assim. Nós que costumamos errar bastante, nós precisamos de oportunidades mais rápidas, para a gente tentar corrigir rápido os erros nossos do passado. E certa vez fizeram a seguinte pergunta para mim: um espírito, ele pode decidir que não quer mais voltar? Não, tá bom aqui na espiritualidade, para que eu vou voltar? Que lá embaixo está uma bagunça, aquele mundo está uma confusão, eu não posso ficar aqui. Podemos dizer que ele até pode fazer esse pedido,
né? Mas, porém, se ele vai recusando sempre novas e novas oportunidades que se apresentam para ele reencarnar, chega uma hora que a reencarne dele, a volta para o novo corpo, vai ser compulsória. Agora você não tem mais jeito, agora você vai. Vai porque é a necessidade que o espírito tem de progredir. E a gente só confirma o nosso progresso na carne. Quando a gente está encarnado, vivendo as dificuldades que a carne realmente nos traz. Aprendemos do outro lado? Aprendemos. Mas só confirmamos mesmo quando nós estamos aqui na carne. Que aí nós conseguimos demonstrar que aquele ensinamento, aquele aprendizado já está interiorizado, que a gente já sabe como agir. Por isso o esquecimento. Por isso que a gente não lembra do passado. Quando a gente reencarna, a gente não tem lembrança nenhuma do passado. Ninguém aqui, né, exceto algumas pessoas, ninguém tem recordações da vida anterior. Em crianças isso é mais comum. Quem na família nunca ouviu falar de alguém, né, de uma criança que falava que quando ela era tal, quando tal pessoa era irmã dela, quando ela era pai de tal pessoa, né? Ou então ela fala, quando eu era mãe, quando eu era pai de alguém assim, ou quando eu estava fazendo tal coisa, e a família às vezes fica assustada, acha que é a imaginação da criança. Não, são pequenas memórias, pequenos flashes que aquela criança ainda tem da vida anterior. Se vocês pesquisarem, existem vários livros a respeito. Um pesquisador brasileiro, né, o Hernani Guimarães, escritor espírita e pesquisador, ele mapeou 20 casos de reencarnações no Brasil em que ele conseguiu comprovar da onde aquele espírito veio. Ele conseguiu ir atrás e descobrir que tudo aquilo que a pessoa falava realmente existiu, que aquela pessoa existiu, aquela situação aconteceu em tal lugar e tudo mais. Existem vários outros documentários, várias outras pesquisas, vários outros livros que falam a mesma coisa e demonstram a respeito disso. Tem um filme, inclusive, que eu adoro, né? Eu passava quando a gente tinha aula aqui, a aula era presencial, a gente costumava passar de vez em quando. É um filme chamado Mânica Mânica. Ele conta a história de uma menina de 10 anos de idade na Índia e que ela recorda quem ela era na vida anterior. E aí o padre, que ela fala para o padre que ela era de uma região que era, né, ligada ao cristianismo, e o padre achou interessante por causa que tudo que ela falava tinha muita coerência. Tudo que ela falava de hábitos não condizia com aquela região em que ela estava. Tudo que ela falava era de uma região mais rica da Índia. E ele ficou curioso, e ele foi atrás, levou ela, né, foi junto com ela, e ela foi no lugar onde o marido dela, né, o marido da vida anterior, ainda era vivo, né, já tinha se passado, ela tinha 10 anos e mais um tanto do que tinha acontecido, e ela foi dando detalhes. Quando ela viu ele, ela fez o sinal para ele, né, como ela costumava fazer quando era esposa, e ali vai se desenrolando todo. É um filme lindíssimo de se assistir. Infelizmente é muito antigo, é meio difícil de conseguir, talvez só na internet. Mânica Mânica, é muito legal esse filme. Então existem muitas provas da reencarnação, né? Com provas nesse sentido. Você ter a pessoa fala determinadas coisas que não tem como ela saber, você vai pesquisar e você consegue encontrar. Ela dá pistas daquilo que aconteceu, como aconteceu, aonde está tal coisa, e você vai lá e você encontra tudo aquilo, né? Se tiver um tempo hábil. Então, a reencarnação é realmente uma coisa que acontece. E a gente esquece as coisas do passado. Porque se a gente lembrasse as coisas do passado, essa vida não seria tão fácil para a gente. Por quê? Porque a gente carrega um passado. E esse passado, ele às vezes não é tão fácil da gente suportar. Como eu falei, como a gente costuma errar muito, o que mais vem na nossa mente são exatamente os nossos erros. Então, nós precisamos do quê? De tranquilidade na mente para poder enfrentar as dificuldades de hoje e provar, eu realmente aprendi. Né? E não ficar, nossa, eu não posso errar de novo porque naquela vida eu fiz isso, então seria uma coisa pensada. Sem lembrar, o que a gente faz é mais espontâneo, é verdadeiro, é realmente aquilo que nós carregamos dentro de nós. Mas então, esse espírito pode falar, eu não quero voltar? Pode. Né? Só que o que acontece? Ele vai vendo todas as pessoas que ele ama progredindo, voltando, reencarnando, progredindo, né, crescendo, evoluindo, se distanciando dele e ele ficando para trás. Chega uma hora e ele fala, todas as pessoas que eu amo estão lá na frente e eu estou aqui atrás.
Ele fala, para que eu vou ficar aqui marcando toca? Para que eu vou ficar marcando passo? E ele começa a se esforçar para poder também alcançar aqueles entes queridos dele que já passaram pela encarnação. Quem já assistiu aqui aquele filme chamado Highlander, Guerreiro Imortal? Azul, número 1, 2 e 3. O Highlander é a história de homens que não morriam. Por algum motivo, alguns homens não morriam. E por mais que você enfiasse espada e fizesse o que fizesse, eles não morriam. A única maneira realmente de que eles não voltassem mais era cortar a cabeça fora. Não é? E só que o que acontece? Se o último deles que sobrevivesse, ganharia um prêmio. E eles não sabiam o que era o prêmio. Né? Mas alguns queriam o prêmio. Então eles se procuravam no mundo e duelavam tudo para que apenas sobrasse um no final. Só que no final a gente percebe o seguinte, né? O prêmio que eles receberiam é se tornarem imortais também. Porque você imagina a dificuldade, que é o que a gente vê no filme. Ele encontrava uma pessoa, ele encontrava uma mulher, se apaixonava pela mulher, vivia com a mulher, ela ia envelhecendo e morria. E ele sem modificar de jeito nenhum. Era sempre do mesmo jeito, do jeito que ele estava. Então você imagina, você vê a pessoa que você ama, definhar, morrer e você ficar para trás. Aí você encontra outra, ela definha, morre e você fica para trás. É muito triste uma vida assim, não é? É o que acontece, que a gente pode imaginar que acontece com o espírito, que ele resolve não reencarnar. Ele vê as pessoas que ele ama reencarnando, evoluindo, progredindo, crescendo, se distanciando em vibração dele. E ele ficando para trás. Chega uma hora e ele fala, o que eu estou fazendo aqui? As pessoas passam por mim e eu estou parado. E ele sente a necessidade de também buscar o próprio aperfeiçoamento. Mesmo na erraticidade, o espírito ele tem oportunidade de aprender e de se aperfeiçoar. Então não é porque está fora do corpo físico que a gente fica parado. Opa, fiquei parado, não aprendo nada, não faço nada. Não. A gente também tem a oportunidade de se melhorar. Né? A gente aprende. Existem do lado de lá instituições que a gente aprende. Opa! Como assim? Que história é essa de instituições lá do outro lado? Do lado de lá nós encontramos hospitais, escolas, bibliotecas, alojamentos, casas, castelos, daqueles que são, né, que se imaginam como castelos, eles constroem castelos, né? Casas, ou seja, quem nunca leu o livro O Nosso Lar do André Luiz, leia. Lá tem bastante descrição a respeito de como é a cidade do nosso lar. Então, do lado de lá, nós encontramos essas construções e encontramos também grupos que são semelhantes a nós, aos nossos gostos e às nossas inclinações. Então, se eu procuro a paz, se eu procuro o bem-estar das pessoas, se eu amo as outras pessoas, se eu quero conviver bem com as outras pessoas, são essas pessoas que eu vou encontrar lá do outro lado, né? Porque semelhantes se atraem no plano espiritual. Se eu sou briguento, se eu gosto de prejudicar os outros, se eu gosto de levar vantagem em tudo, como dizia o Gerson, né? A lei do Gerson leva vantagem em tudo. Se eu sou esse tipo de pessoa que tem um caráter mau, eu vou encontrar do outro lado pessoas exatamente iguais a mim, pessoas de mau caráter. Então, todo mundo que nós vamos construir em torno de nós vai estar baseado naquilo em que a maioria gosta, da que a maioria sente. Se eu gosto de um mundo, né, de sentimentos ruins, de atitudes ruins, o mundo vai ser semelhante a isso. Se eu gosto de um mundo de sentimentos bons, né, de atitudes boas, o mundo que eu vou encontrar é exatamente esse mundo. Vocês vão ouvir em algumas casas espíritas que essa questão de existência de construções do plano espiritual é balela. Né? Porque Kardec não falou. Se você pegar as obras do Kardec, você não encontra nenhuma que ele fala de construções no plano espiritual. E realmente ele não fala. Dizem que apenas André Luiz e os autores que vieram após o André Luiz é que escreveram a respeito dessas coisas. Logo, foi uma invenção do André Luiz, do espírito André Luiz, e os outros simplesmente copiaram porque acharam bonito e começaram a fazer. Só que essas afirmações, elas realmente não têm fundamento.
Embora Kardec ele não tenha não tenha falado a respeito das construções no plano espiritual, ele traçou as leis, né? Ele detalhou as leis que permitem que isso seja feito, através da manipulação dos fluidos que existem no plano espiritual. Né? E ele faz isso no capítulo 8 do livro dos Médiuns, que chama O Laboratório do Mundo Invisível. Ele relata o caso de uma senhora que doente. Ficha azul 3, 4, 5, 6 e 7. De uma senhora que estava doente, e ela recebe à noite, no quarto dela, ela acorda e vê, sentado na cadeira do lado dela, um senhor conhecido dela, que estava ali. E ele estava sentado, e ele tinha nas mãos, e ele com as roupas normais dele, né, a bengala dele, e ele tinha nas mãos uma tabaqueira. A tabaqueira era uma caixinha, né, uma caixinha que se colocava tabaco lá, né, ou para cheirar, ou mesmo para fazer o cigarro, esse tipo de coisa. Então era uma tabaqueira que ele tinha, e ela conseguiu perceber todos os detalhes da tabaqueira, que era exatamente igual à tabaqueira que ele normalmente carregava por onde ele andava. Então, a gente verifica, e o Kardec analisando isso, ele fala, aquilo foi uma construção da mente daquele espírito, que querendo se apresentar a ela e deixar incontestável que era ele mesmo, todos esses detalhes ele se apresentou. A roupa, o óculos, a bengala, a tabaqueira. Então, analisando isso, nesse capítulo 8 e no capítulo 14 de A Gênese, a gente traça as leis que regem a construção dessas estalagens que tem no plano espiritual. Outra argumentação que tem é que apenas André Luiz escreveu isso no livro que foi lançado em 1944. No entanto, um major chamado Arthur Powell, ele já havia escrito a respeito dessa ideia em um livro chamado Formas Pensamento, de uma linha de pensamento chamado Teosofia, isso em 1926. Ernesto Bozano, né, que não era espírita, mas se tornou espírita depois e fez várias pesquisas, ele também escreveu no livro A Crise da Morte, ele também escreve a respeito dessas construções no plano espiritual, também em 1926. E mais um outro livro, de Arthur Conan Doyle, o mesmo autor que escreveu, né, que inventou o Sherlock Holmes, o mesmo escritor, ele tem um livro que fala a história do espiritismo. Também lançou em 1926 e ele fala a mesma coisa. Então, nenhum deles foi influenciado por André Luiz. Eles vieram antes de André Luiz. Se alguém tivesse sido influenciado, seria André Luiz, influenciado por esses outros pensadores que trouxeram essas informações que eles encontraram nos relatos que eles recebiam dos médiuns com os quais eles trabalhavam. Vanderlei Oliveira, nos dias de hoje, ele psicografa um espírito que trabalhou com Kardec, chamado Hernance Dufault, psicografa através dele. Ivone Pereira do Amaral, que fez a psicografia do espírito Camilo Cândido Botelho, que era o pseudônimo usado por Camilo Castelo Branco, aquele grande escritor português, em Memórias de um Suicida, que foi lançado em 1954, 12 anos depois dele ter sido escrito, que a FEB não gostou do livro, então deixou ele 12 anos esperando, senão ele teria sido lançado antes do livro do que o André Luiz. Vera Lúcia Marinzec, com a Patrícia, que são livros parecidos com o Nosso Lar, mas uma linguagem mais para jovens, que relata também a vida do espírito no plano espiritual, que chama Violetas na Janela. O primeiro livro é Violetas na Janela, e tem outros na sequência. Todos eles escreveram sobre essas construções no plano espiritual. Só que essas casas que dizem que isso não existe, outro argumento que elas usam é o seguinte: no espaço, no plano espiritual, não tem tijolo, não tem cimento, não tem ferro, como que vai fazer construção? Não é? Só que a gente pode alertar também, né? Não tem seda, não tem lã, não tem linho, não tem algodão para fazer roupa. Como que o espírito aparece de roupa? Como que o espírito aparece usando óculos, usando chapéu, usando bengala? Tem madeira para fazer a bengala do outro lado? Também não teria. Então o que é tudo isso? Aquilo que Kardec fala no capítulo 8. 10, 11. O espírito, com o uso do pensamento, ele consegue manipular os fluidos que existem no plano espiritual e dar forma a esses fluidos.
A maior parte das construções que existem do outro lado, normalmente elas não são alguma coisa intencional. Ela aparece, né, as coisas surgem de um pensamento, às vezes, não intencional, apenas pela necessidade que o espírito tem, ele pensa e aquilo se forma. Mas da mesma forma, né, da mesma maneira que aquilo se forma, se ele não fixar o pensamento e o desejo que aquilo se mantenha, aquilo some rapidamente. É assim no plano espiritual. As coisas se formam rápido e vão rapidamente embora também. E só para a gente fechar a respeito daqui, tem um livro que não é espírita, foi escrito na década de 70, né, por um rapaz chamado Robert Monroe, e ele estava estudando a respeito de desdobramento. Ele descobriu que tudo aquilo que ele vivia, que ele relatava, que os psicólogos não conseguiam entender o que era, ele descobriu uma vez que aquilo eram vivências que ele tinha fora do corpo. Ou seja, quando nós dormimos, nós desprendemos do corpo e convivemos no plano espiritual. Quando a gente volta, essa memória normalmente ela se apaga ou fica um sonho meio confuso. Ele não, ele tinha consciência daquilo que ele tinha vivido. E muitas pessoas trazem essa vivência muito nítida quando acordam do sonho. Só que ele não conseguia esse desdobramento apenas durante o sono. Ele às vezes se concentrava e ele tinha aquilo que a gente chama de desdobramento consciente. E ele encontrava essas mesmas construções do outro lado. E ele cita uma coisa que ele fala o seguinte: o aspecto interessante desse outro mundo em que ele se vê, de pensamentos, é que se percebe o que parece matéria sólida. As construções para o espírito, aquilo que é construído com o pensamento, é tão sólido quanto qualquer uma coisa que a gente tem em torno de nós, da matéria que a gente tem do lado de cá. Esses são trazidos à existência por 3 fontes. A primeira são produtos do pensamento daquele que certa vez esteve no plano físico e cujos padrões, os gostos dele permanecem. E isso se efetua quase automaticamente, sem intenção proposital. É exatamente o que André Luiz fala no livro dele. E esse senhor aqui fala a mesma coisa nesse livro que ele escreveu. A segunda fonte dessas criações são aqueles que, por gostarem de certas coisas, daquilo que tinham no mundo físico, recriam para valorizar o meio ambiente onde eles estão. Então, se você tem um ambiente e você gostava de um quadro, de um vaso, você consegue criar esse vaso através da sua força do pensamento e da forma aos fluidos naquele vaso que vai apenas embelezar o lugar. Tem utilidade direta? Não, a não ser para proveito do próprio espírito. Para ele, aquilo lhe é agradável. A terceira fonte é de uma ordem mais elevada de seres inteligentes, mais conscientes do meio em que eles estão. E o principal objetivo deles é simular um ambiente físico, pelo menos para benefício daqueles que emergem, daqueles que chegam no plano espiritual naquele momento, de modo, após a morte, para reduzir o trauma e o choque dos recém-chegados. Todo filme que a gente vai falar, mas ela vem ser com o filme de novo, 16, né, falando. 17, mas 18 e 19. O que acontece normalmente quando, digamos assim, a gente está no navio, o navio naufragou. Aqueles que chegaram na praia, o que eles tentam fazer? Se não conseguem sair logo da praia, a gente procura um lugar para se abrigar, não é? A gente vai procurar um buraco, vai procurar uma cobertura de folhas, ou a gente vai construir alguma coisa. É uma necessidade nossa de conseguir encontrar o quê? Um lugar que a gente se sinta, né, protegido, que a gente tenha um mínimo de conforto e de proteção. É o que a gente faz. É necessidade nossa fazer isso. Aqueles que não têm habilidade nenhuma se enfiam no primeiro buraco que tem, entra debaixo do primeiro tronco de madeira que encontrar. Aqueles que têm habilidade, eles procuram construir dentro da sua possibilidade, juntando folhas, fazendo uma cabaninha, alguma coisa do tipo. Aqueles que têm mais habilidade, que nem aquele rapazinho, o marido da Fernanda Lima, né? Ele constrói uma casa na árvore com uma chave de fenda e 2 parafusos. Né? Depende da habilidade realmente de cada um. Então, e a gente faz isso pela necessidade. Imagina aquele que chega no plano espiritual, se não encontra nada, né? Só vê os espíritos lá flutuando, assim, né? Seria um choque, seria uma coisa muito estranha. Então nós também necessitamos disso. E por uma questão de ordem, as coisas têm que existir desse jeito.
Não é? Nós necessitamos. Aqueles que chegam lá doentes, porque a gente sai daqui doente. Se a nossa mente achar que a gente é doente, a gente chega lá doente. Eles precisam de tratamento. Não adianta você chegar e falar para ele, o espírito não tem doença. Ele não aceita, ele necessita passar pelo quê? Passar por um hospital, receber tratamento para que a mente dele entenda que ele foi curado através da medicina. E a partir dali, aquela doença que ele ainda carregava, ela some. Porque o espírito não tem doença, o espírito não tem defeito. Mas a nossa mente cria doenças e defeitos e nós carregamos isso para o outro lado. Então, nós realmente precisamos dessas coisas que nos são familiares para dar pelo menos um pouquinho de calma, um pouquinho de ambiente, para que a gente possa suportar essa mudança tão drástica que é sair daqui e chegar no plano espiritual. E quando a gente chega do outro lado? A gente chega lá feliz ou infeliz? Não é? Morri, agora sou espírito feliz. Não. Do jeito que a gente sai daqui, a gente chega lá do outro lado. Se nós somos briguentos, marrentos, desanimados, sempre reclamando, a gente vai chegar lá do outro lado do mesmo jeito. Se a gente assim é cordato, se a gente é gentil, a gente chega lá também cordato e também gentil. Então, a gente vai ser feliz ou infeliz de acordo com aquilo que a gente tenha feito nessa encarnação em que a gente está. E principalmente de acordo com a capacidade nossa de entender as consequências dos atos que nós praticamos nessa última vida. Então, se eu fiz coisas erradas, mas eu não tenho essa consciência que fiz coisas erradas, que aquilo era errado, eu não chego lá tão triste. Mas quando eu sei que aquilo que eu fiz é errado, que eu prejudiquei as pessoas, tendo essa consciência, do outro lado, eu realmente serei triste. Não é que eu vou ficar chorando, mas eu serei um espírito, né, que eu posso dizer que será triste. Os felizes é aqueles que sabem que fizeram todo o bem que puderam do lado de cá e levam essa certeza para o outro lado. Então, quando nós saímos daqui e chegamos do outro lado, nós somos exatamente iguais àquilo que nós somos aqui. Não mudamos. Nós não podemos imaginar que a gente se transforma só porque a gente deixou o corpo físico. Não é? Eu sou uma pessoa ruim, mas quando eu morrer, meu espírito é uma pessoa boa. Minha alma é boa. Eu sou ruim, mas minha alma é boa. Não é isso. Você pode até falar, meu corpo é bom, porque ele é perfeito, mas eu sou ruim. Né? Não minha alma é boa. Não existe isso. Né? Nós somos exatamente isso que nós somos. Do jeito que nós somos aqui, nós seremos do outro lado. Né? Se a gente evita ajudar os outros, vamos evitar ajudar os outros. Claro, todos nós podemos modificar. Todos nós, quando chegarmos lá e de repente damos aquele choque, encontramos lá o que é diferente, uma coisa que a gente nunca imaginou, aquelas pessoas que acham, por exemplo, morreu o corpo, acabou, não existe nada do outro lado. 20, 21, 22, 23, 24. Se ele chega do outro lado e encontra todo aquele mundo, como a gente está falando aqui, ele no mínimo vai refletir da seguinte maneira: eu estava errado, vou ter que aprender tudo de novo. Esse tem uma grande chance de se modificar de forma rápida, porque ele constata que aquilo que o conceito dele era errado, e ele pode realmente se modificar. Mas normalmente é muito difícil a gente se modificar. A gente chega lá e continua sendo exatamente como a gente é aqui. Tem uma pergunta, só para a gente fechar, tem uma pergunta interessante, que é a pergunta 277 do Livro dos Espíritos, que Kardec está falando a respeito exatamente disso. Quando a gente chega do outro lado, né, como que eu me relaciono com as pessoas que eu encontro lá do outro lado? Então ele pergunta, se um soldado, ao encontrar o seu superior no plano espiritual, ainda o considera como superior. Né? Ou seja, eu sou um soldado raso e encontro o meu general lá do outro lado. Eu vou bater continência para esse general, eu vou obedecer esse general ou não? Não é? Depende de como era a relação entre os dois. Aqueles que possuem admiração e respeito por aquele que lhe era superior aqui, ele continua tendo admiração e respeito pelo superior lá do outro lado. Se ele tem desprezo por aquele superior, do lado de lá ele não vai obedecer. Ele terá desprezo por aquele que não vai precisar obedecer, porque lá não tem as repercussões que tem aqui. Aqui, se você não obedecer ao general, você vai preso. Né? Lá não tem esse problema. Ou seja, o que nos coloca hierarquicamente do outro lado, no plano espiritual, é a nossa superioridade moral, um sobre o outro.
Se eu sou uma pessoa que respeita os outros, né, em todos os níveis, né, as pessoas que me encontrarem do outro lado e souberem que eu sou assim, elas entendem que eu sou assim. E elas me respeitam por eu respeitá-las também. Se eu desprezo os outros aqui, eu não terei o respeito de ninguém lá do outro lado. Aqui, de repente, as pessoas têm que me obedecer. Meu filho tem que me obedecer, né? Pelo menos. Meu filho tem que me obedecer, não é? Que a gente às vezes pensa aqui, não é? Do outro lado, se eu não tiver conquistado o respeito desse meu filho e ele realmente me amar e me respeitar, do outro lado, não adianta eu gritar e espernear. Ele vai estar pouco ligando para mim, ele não terá que responder por mim, né? Para mim. Então, é assim o nosso relacionamento lá do outro lado. Depende exatamente de como nós convivemos aqui. E lá do outro lado, os espíritos de diferentes ordens, eles podem estar misturados. Ou seja, aqueles que são infelizes, aqueles que são inferiores, né, intelectualmente ou moralmente, eles podem estar misturados, né, transitando no mesmo ambiente com espíritos mais elevados, mais inteligentes e mais elevados moralmente. Só que normalmente, aqueles inferiores, eles não enxergam os superiores enxergam os inferiores. Então nós estamos aqui, nós temos vários irmãozinhos que estão perto junto conosco aqui. Alguns estão doentes, estão necessitados, estão procurando informação como nós estão sentados aqui nas cadeiras junto conosco. Não é? Junto deles existem os nossos amigos espirituais que são superiores a eles. Né? Eles não veem esses amigos, mas esses amigos os enxergam. Desses nossos amigos existem espíritos ainda superiores a eles, né? Que apenas se conseguem enxergá-lo se eles se autorizarem, se eles desejarem serem vistos. Então é assim no plano espiritual. Os superiores conseguem enxergar e ler o pensamento dos inferiores. Os inferiores só conseguem enxergar os que lhes são superiores se esses derem a permissão, se deixarem ver. Ler o pensamento, né, eles não conseguem ler porque eles não sabem como que isso é feito. Então é mais ou menos isso que a gente traz com relação ao mundo espiritual, né, a vida espírita. Então nós não vamos sair daqui e vamos ficar sentadinhos em nuvem tocando harpas. Isso não existe. É uma imagem que a gente tem do paraíso, né? Vou ficar sentado esperando. Não. Nós vamos o quê? Nós vamos ter esse tipo de convivência. Nós necessitamos de construções, necessitamos até mesmo para nos organizarmos. Nós necessitamos de hospitais, de bibliotecas, precisamos exatamente para que a gente consiga se manter em aprendizado. E nós precisamos também o quê? De nos colocar à disposição para o trabalho em favor dos outros. Por isso existem todo tipo de oportunidade para que a gente possa trabalhar em benefício dos outros. Em benefício nosso, em benefício dos outros. Na próxima semana, eu vou falar a respeito da religião dos espíritos. É um pouquinho mais curto, mas a gente vai falar a respeito de que religião que os espíritos têm quando eles vão lá do outro lado. Não é? Ficha 27 e 28. Vou deixar vocês na expectativa até semana que vem. Tá bom? Boa semana para todos. Obrigado. Ficha